A paz do Senhor, nesta madrugada, é umas 3 e pouca da madrugada, irmãos, mas eu senti no meu coração de trazer uma palavra, amém? Irmãos, se você está pensando em desistir, em parar, em desistir dos caminhos de Deus, em sair da presença do Senhor, em abrir mão do seu ministério, por conta de perseguição, de calúnia, de afronta, de humilhação que você tem passado, mas a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, não desista, irmãos. Prega a palavra do Senhor em todo o tempo, fora de tempo. Assim diz a palavra de Deus. Nós temos que pregar o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos de angústia, de aflição, de dor, de gemidos da alma. Porque eu sei que não é fácil, irmãos, mas a palavra do Senhor também diz que o céu é tomada à força. Nós temos que lutar contra as forças de Satanás, contra as armas do diabo. Pedir a Deus que Deus nos revista com seu poder, porque aqueles que se levantam contra os servos do Senhor, os verdadeiros servos do Senhor, que buscam a Deus verdadeiramente, irmãos, não ficará impune. Eu quero trazer uma palavra para você que se encontra no livro de Atos, capítulo 26, o versículo 14, que diz: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em línguas hebraicas dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, o que era que Saulo fazia? Ele perseguia o povo de Deus, ele colocava na prisão, ele batia, ele judiava, irmãos, e até matava, né, o povo de Deus. E muitas coisas erradas, muitas coisas más Saulo fez. Mas o Senhor teve um encontro com ele. Não se preocupa que o Senhor também vai ter um encontro com os teus perseguidores, com aqueles que têm se levantado contra ti, com calúnia, com difama, com perseguição, com falsidade, com traição. Deus vai se levantar. Deus vai se levantar ao teu favor. Não desista, porque Deus não tem prazer naquela alma que recua, naquela alma que retrocede, naquela alma que por qualquer coisa trai o Senhor. Vai buscar refrigério lá no mundo. No mundo não é lugar de refrigério, irmãos. No mundo só tem aflição, só tem mentira, só tem coisas atrativas que é para nos conduzir à porta larga, ao inferno, irmãos, a nos enganar, porque o diabo veio para isso: matar, roubar, destruir, enganar, mentir, fazer tudo isso, irmãos, que nós não venhamos abrir brecha para que o diabo venha entrar na nossa vida. Aconteça o que acontecer na sua vida, mas continue adorando a Deus, continue buscando a Deus. Não desista, Deus não tem prazer naquela alma que desiste, que retrocede, que olha para trás. Veja a história, né, de Ló, que a esposa de Ló se virou em uma estátua de sal. Por quê, irmãos? Porque ela olhou para trás, olhou para o passado, olhou para as coisas que ficaram para trás. E nós deixamos uma vida de imundície, de pecado. A gente que bebia, que fazia coisas erradas, irmãos, a partir do momento que aceitamos Jesus como o nosso Salvador da nossa vida, não devemos olhar para o passado, para o mundo, para aquelas imundícies que nós praticávamos antigamente antes de servir ao Senhor. Então vamos olhar para frente, não olhe para trás, porque o nosso alvo não está por trás de nós, está à nossa frente. O nosso alvo é Jesus. Olhe para cima. Jesus está conosco, irmãos. Nós não vamos desistir, vamos continuar. Nós somos soldados de Cristo. O Senhor nos alistou para que eu e você venhamos continuar a servir Ele, a buscar Ele. Aconteça o que acontecer, se levante quem quiser se levantar, irmãos.
Mas nós não devemos trocar a glória de Deus, trocar a nossa morada no céu, o nosso nome escrito no livro da vida, por conta de nada, nem de ninguém, porque não vale a pena. E tem pessoas que estão trocando a glória de Deus, a presença de Deus, a sua vida eterna lá com Cristo nos céus, está trocando por festas, por farras, por bebida, por prostituição, por mulheres, né? Por traições. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena, porque o Senhor, Ele nos comprou com preço de sangue. Veja o que o Senhor Jesus passou por todos nós, né? E a gente, qualquer coisinha que a gente passar, a gente já quer desistir de Jesus, já quer retroceder, já quer sair da presença dEle. E o conselho nesta madrugada é: vamos avançar. Vamos avançar, não vamos desistir, porque Jesus, Ele não desiste de ninguém, nunca desistiu de mim nem de você. E a prova foi que Ele deu a sua vida lá naquela cruz, por nós, pelos nossos pecados. Porque não era para Ele ter entregado a sua vida, mas Ele nos amou primeiro, assim diz a palavra do Senhor. Que amor é esse que se entrega a toda a humanidade? E Ele não quis saber, procurar saber quem servia a Ele, quem não servia, quem era bom, quem era ruim. Não, Ele morreu por todos. Ele morreu por todos, irmãos. Pelo pior pecador, pelos aqueles que faziam coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. Mas Ele morreu por todos, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. O Senhor ama o pecador, mas Ele aborrece. Ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado, então vamos nos limpar cada vez mais. Procurar estar na presença de Deus. Procurar amar os nossos irmãos. Procurar fazer a vontade de Deus. Orar uns pelos outros. É isso que o Senhor quer, irmãos. Não importa quem te perseguiu, quem te afrontou, quem te humilhou, quem te apedrejou, quem puxou o teu tapete, que quis te ver lá embaixo. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos ama de verdade. Um Deus, irmãos, que presta conta com os nossos inimigos, com aqueles que se levantam contra nós sem causa, sem motivo algum. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Eu vou prosseguir no versículo 16 que diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz. Tá vendo, irmãos? Veja que Saulo era pura maldade. Era pura maldade. Ele fazia maldades com o povo de Deus. Ele perseguia o povo de Deus, irmãos. E o Senhor libertou Saulo. Por que libertou? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Então, Deus não faz acepção de ninguém. Se você já fez tantas coisas erradas e você diz, olha para o seu passado e o diabo começa a te apontar, mostrar o teu passado, o que você fez. Passou, irmãos, o que passou, passou. Se você caiu hoje, se levante hoje mesmo, não espere para amanhã, não. Peça perdão a Deus e recomece do início, irmãos. Não deixe os caminhos de Deus. Continue na porta estreita. Continue na porta apertada, irmãos. O crente, ele passa por provações mesmo. Ele é provado para depois ser aprovado por Deus. Então não pare, não vale a pena parar. Não vale a pena. Porque se com Deus já está difícil, e sem Deus, irmãos. Ele é quem nos livra, nos conduz nos caminhos dele. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, nos consola nos momentos mais difíceis que nós passamos, nas dificuldades. Então, não pare, irmãos. Não pare por conta de ninguém, por apontamento de ninguém, pelo que você fez. Deus já apagou o que você fez. E Deus diz nessa manhã de hoje, nessa madrugada de hoje, eis que fez tudo novo. O Senhor está fazendo tudo novo na tua vida. Entendeu, irmãos? Então, siga em frente.
Não pare. Esse é o recado de Deus para você. Não vale a pena parar. Não vale a pena voltar a comer o pão de dores, a passar por tantas coisas, irmãos, porque nessa vida nós passamos por muitas coisas, mas nós temos um Deus que nos ajuda a vencer todos os obstáculos que eu e você tem enfrentado no nosso dia a dia. Ele é que nos ajuda. Ele é que sustenta em nossas mãos. Ele é o verdadeiro amigo fiel. E lembre-se, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Que nós é que necessitamos da presença do Senhor. Então, olhe para o alvo. Peça a Deus para sustentar em suas mãos. Vá em frente, siga em frente. Lute, irmãos. Deus não tem prazer quando a gente recua, quando a gente olha para trás, quando a gente desiste e volta a comer o nosso próprio vômito. Porque é assim que a Bíblia compara. Nos compara quando nós desistimos dele como um cão que vomitou e voltou atrás e comeu o seu próprio vômito. Não tem diferença, irmãos. A gente já conhece a palavra de Deus, nós já conhecemos os mandamentos do Senhor, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. E depois que a gente conhece, a gente volta para trás e volta a praticar as mesmas coisas que nós fazíamos antes ou pior. Porque a Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo. Então, se a gente fazia coisas ruins, a gente vai voltar a fazer coisas piores, irmãos. Coisas piores, praticar coisas piores. E vai ser ruim para nós, para você, para mim, entendeu? Então, a palavra de Deus é que não importa quem esteja nos perseguindo, não importa quem esteja nos caluniando, Deus tudo vê, Ele não dorme, Ele não toscaneja, Ele não cochila, não, tudo Ele vê, tudo Ele vê. E eu quero dizer nesta madrugada que Deus vai se levantar ao teu favor. Não precisa você dizer uma palavra. Olha, simplesmente, se cale. Se cale, só ore. Mas não vai discutir com ninguém, irmãos. Não vai perseguir, não vai dar o troco, não. Não vai pagar da mesma moeda, não, irmãos. Deixa que Deus vai se levantar por você. Deus vai se levantar pela sua família. E quando a gente faz o mal, Ele volta. Ele volta para nós. Não tem jeito, irmãos. Então siga em frente fazendo bem. Não deixe o seu coração se corromper com maldades. Não deixe a sua mente se corromper com pensamentos malignos, querendo dar o troco, querendo pagar da mesma moeda, fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez com você. Não. Entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos dele, que ele sabe como agir, como fazer. Ele vai agir ao teu favor. Amém? Glória a Deus.